William, boa tarde. Queria que você falasse um pouquinho desse empate do Santa, né, fora de casa. Um jogo difícil pelas circunstâncias, pelo horário, pelo gramado, pela arbitragem, né, porque o Santa teve um pênalti no primeiro tempo. Queria que você falasse desse empate, o que é que o grupo achou disso, desse ponto conquistado. Bom, foi um jogo difícil pelas circunstâncias que o jogo apresentou, mas a gente que está disputando a Série D sabe que a competição tem essa peculiaridade. Você pode pegar um campo nas condições que a gente pegou, um clima diferente do que geralmente são as partidas de futebol, mas o que eu vejo de positivo nesse jogo foi a adaptação da equipe, porque diante de todos os cenários a gente conseguiu se adaptar bem a essa partida, trazer um ponto que é importante na competição. Você está pontuando fora de casa e fazendo o dever de casa, já que a gente vinha de uma boa vitória em casa. A gente precisava trazer ponto desse jogo contra o Santa Cruz e foi isso que a gente fez. A gente conseguiu, dentro das características que o jogo apresentou para a gente soube se adaptar e fazer um jogo da forma que precisava. Tem a questão um pouco da arbitragem, que teve um pênalti claro ali não marcado, mas a gente não fica se apoiando nessas coisas. A gente procura sempre estar evoluindo para que a gente possa, ainda que haja erros da arbitragem, a gente possa conseguir os nossos objetivos, que são as vitórias. Sobre o esquema tático utilizado, né, muita gente ficou surpreso quando viu os 3 zagueiros, mas acredito que para vocês não tenha sido nenhuma surpresa, né? Mas como foi essa conversa durante a semana, quando vocês souberam que você seria titular, que o Santa jogaria com 3 zagueiros? Dentro da análise que foi feita da equipe adversária, das condições do campo, o Cabo tinha apresentado isso para a gente, tinha conversado com a gente durante a semana, qual era o estilo de jogo da equipe, um jogo de mais ligação direta, que usava muita bola parada, além do campo ruim e do clima. Ali aquele estádio tem uma peculiaridade que é o vento, então dependendo de para que lado o vento está, a bola parada se torna muito forte. Então precisava reforçar esses pontos, então por isso a ideia de entrar com 3 zagueiros para tentar se defender bem. E também, né, a gente poderia usar essa arma de ter uma equipe mais alta para poder aproveitar melhor a bola parada e tentar a nossa vitória. Também era uma estratégia ofensiva em relação a ter entrado com os 3 zagueiros. Então, diante do estudo que foi feito, diante das condições do campo, de como seria encarado esse jogo, eu acho que era necessário ter uma mudança, mas como, né, o próprio Cabo falou aqui durante as entrevistas que ele deu, ele é um treinador que estuda muito, que está sempre atento às variações das equipes. Então, dentro do que ele tem no elenco, de opções de jogadores, ele sempre vai tentar montar a melhor estratégia para que o Santa Cruz saia vitorioso dos desafios que ele vai enfrentar na competição. Até pegando o gancho nisso que você falou, o Marcelo também já citou aqui na coletiva que ele costuma mexer de acordo com o jogo. Então acho que isso é muito importante para vocês, atletas, né, durante o dia a dia, durante a semana, porque possa ser que cada jogo seja o próximo que você vai atuar. Com certeza. O Santa Cruz se preocupou em formar um grupo forte, né, que não só 11 jogadores tivessem condição de jogar, mas que tivesse um banco de reserva que, quando fosse solicitado, estivesse à altura dos jogadores que estavam jogando. Então o clube se preparou para isso, a comissão pensou nisso, porque a competição exige isso. Você pode ter uma suspensão, uma lesão numa fase decisiva da competição, então você tem que ter um conjunto bem homogêneo. Então, e também dentro das características que a competição te oferece, do estilo de jogo, campo, gramado, você às vezes tem que fazer algumas mudanças. Então eu acho que o Santa Cruz está bem servido no seu elenco, tanto os jogadores que estão jogando quanto os jogadores que estão procurando uma oportunidade de estar na equipe principal. E isso só quem ganha é o Santa Cruz, com a competitividade aqui interna. Isso eleva o nível da nossa equipe e a gente tende a performar melhor e apresentar partidas melhores no decorrer da competição. Sobre o próximo jogo, o Santa e a América são os favoritos da chave. Acredito que até os favoritos da divisão, né? Pelo momento, por esse momento de SAF das duas equipes. Como é que você enxerga esse jogo tão importante? O que é que vocês já sabem do América? Bom, é um grande teste para a nossa equipe. Realmente, Santa Cruz e América
são as equipes mais tradicionais, né, do futebol brasileiro na competição, então tem esse peso da responsabilidade de sair logo dessa quarta divisão. Né, a gente acompanhou, né, o América nesse começo de ano, foi campeão estadual, vem com uma base boa de um título estadual. A gente sabe que um título estadual traz confiança para a equipe, então a gente sabe que é um adversário que vai nos trazer dificuldade, mas também é um bom teste para a gente ver em que nível a nossa equipe está, como a gente vai se comportar em jogos grandes como esse, porque, como eu falei, a Série D tem essa peculiaridade de ser um ponto escorrido na primeira fase e um mata-mata na segunda fase. Então você tem que estar sempre testando sua equipe em campos difíceis contra equipes menos qualificadas e às vezes também em jogos como esse do América, que são equipes de um nível muito parecido, que é um jogo mais jogado. Então você tem que estar testando a sua equipe nessas diversas situações, porque são essas situações que vão te preparar para os jogos futuros do acesso. E sobre a importância da torcida, né? Santa joga em casa, então sempre é bom fazer o dever. Qual a importância da torcida de jogar com esse Arruda praticamente cheio na capacidade que pode? Com certeza, o papel do nosso torcedor é fundamental para a nossa equipe, né? Ele dispensa comentário, a torcida do Santa sempre tem nos acompanhado, como foi no último jogo, encheu o estádio lá adversário, como foi lá contra o 13, como foi contra o Horizonte aqui, eles não têm deixado de nos apoiar. E tem sido uma força muito grande para nós ali dentro de campo, tem nos incentivado muito, nos apoiado muito, e a gente espera que eles estejam aqui sexta-feira novamente e que a gente construa essa vitória junto, nós dentro de campo e eles nos apoiando fora de campo. William, você está perto de chegar numa marca grande aqui pelo Santa, né? 150 jogos vestindo essa camisa, faltam 6 jogos pelas nossas contas aqui. Passa pela sua cabeça, tem uma expectativa grande para alcançar esse número aí? Com certeza, né? O Santa Cruz tem, né, uma marca muito grande assim, na minha carreira, na minha trajetória, e eu fico muito feliz em atingir essa marca, completar, né, 150 jogos com o clube. Ainda faltam 6 jogos, a gente vai trabalhar para alcançar essa marca, mas a gente fica muito feliz por essa marca e também, né, procura conquistar outras marcas dentro do clube, né? A gente tem um desafio muito grande que é esse acesso e quem sabe buscar o título da competição. Então são todos objetivos que nos estimulam a treinar mais, a nos dedicar mais para que a gente alcance isso, né? Mais jogos com a camisa do Santa Cruz e também títulos e acesso, que isso marca a história do jogador no clube.